Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje reunidos para fazermos a nossa leitura da carta aos Hebreus, capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 23, o nosso 23º encontro. Ouçamos o texto da carta aos Hebreus. Desse modo, ele é o mediador de uma nova aliança. Morrendo, nos livrou das faltas cometidas durante a primeira herança, para que os chamados recebam a herança definitiva que foi prometida. Onde existe testamento, é preciso que seja constatada a morte de quem fez o testamento, pois um testamento só tem valor depois da morte e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. É por isso que nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Quando anunciou a todo o povo cada um dos mandamentos da lei, Moisés pegou o sangue de novilhos e bodes, junto com água, lã vermelha e esopo. Em seguida, borrifou primeiro o próprio livro e todo o povo, e disse: Este é o sangue da aliança que Deus faz com vocês. Do mesmo modo, borrifou com sangue também a tenda e todos os objetos que serviam para fazer o culto. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não existe perdão. Portanto, as cópias das realidades celestes são purificadas dessa maneira. Mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios maiores do que esses. Ouçamos passo a passo a reflexão que o autor da carta aos Hebreus nos faz. Versículo 15. Desse modo, ele é o mediador de uma nova aliança. Morrendo, nos livrou das faltas cometidas durante a primeira aliança, para que os chamados recebam a herança definitiva que foi prometida. Jesus é o mediador de uma nova aliança. Jesus é mediador na cruz. Como em São João, Jesus nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, isto é, na cruz é que ele nos leva ao Pai. A mediação de Cristo, uma mediação única, uma mediação definitiva, se realizou na cruz. Esta mediação é a nova aliança, com sangue derramado na cruz, onde ele selou a perpétua nova aliança. Morrendo, nos livrou das faltas cometidas durante a primeira aliança. A antiga aliança não foi definitiva. A nova é definitiva, uma vez por todas, e irrepetível.
A nova aliança, como já foi dito, foi selada com a morte de Cristo na cruz, no sangue derramado, para que os chamados recebam a herança definitiva que foi prometida. A vocação, os chamados, somos nós também hoje. Os chamados, ao receberem definitivamente a remissão dos pecados, fazem com que os cristãos se tornem vocacionados à herança. Uma herança irrepetível que faz parte da promessa. Quando nós lemos lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, Paulo afirma: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo, uma vez que, tendo participado de seus sofrimentos, também nós participaremos da sua glória. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7, diz: portanto, você já não é escravo, mas filho. E se é filho, é também herdeiro por vontade de Deus. Versículo 16. Onde existe testamento, é preciso que seja constatado a morte de quem fez o testamento. Versículo 17. Pois um testamento só tem valor depois da morte, e não tem efeito nenhum enquanto ainda vive aquele que fez o testamento. O autor da carta nos lembra que só após a morte do testador, Jesus Cristo, é que a herança tem valor. A morte dá validade à posse da herança. Enquanto o testador é vivo, ninguém pode receber a herança. Versículo 18. É por isso que nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. A antiga aliança, como vimos, foi selada e dada validade pelo sangue de animais irracionais. O sangue é, segundo a visão do Antigo Testamento, vida. Versículo 19. Quando anunciou a todo o povo cada um dos mandamentos da lei, Moisés pegou o sangue de novilhos e bodes junto com a água, lã vermelha e sopo. Em seguida, borrifou primeiro o próprio livro e todo o povo. Versículo 20. E disse: este é o sangue da aliança que Deus faz com vocês. O pacto da aliança, o testamento, só tem valor por meio do sangue. É o sangue que dá validade ao testamento, isto é, à aliança. Só tem valor quando da morte do testador. Ali, os animais assumem o sangue de forma figurativa, a morte do testador. Assim, o povo judeu foi herdeiro da promessa da aliança de Deus com seu povo. No caso de Cristo, o sangue não é de animais, que toma o lugar do sangue do testador, mas do real e verdadeiro Jesus Cristo, que derrama seu sangue na cruz. Lembramos que o sangue de Cristo não é divino. Deus não tem sangue. Sangue é uma realidade humana que foi dado ao Filho de Deus quando ele foi concebido, gerado e nascido em Maria. Então, sangue é da humanidade de Jesus derramado na cruz. Versículo 21. Do mesmo modo, borrifou com sangue também a tenda
e todos os objetos que serviam para fazer o culto. No Novo Testamento, Jesus é o santuário. Ele é ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta de si mesmo, ele é o Cordeiro. Versículo 22. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não existe perdão. Por isso, Jesus derrama seu sangue na cruz, redimindo a humanidade, pagando o preço do resgate com sangue, perdoando-nos definitivamente na cruz, destruindo o véu que nos separava do Pai, e se tornando na cruz o mediador único da nossa salvação. Dá-se validade, com a sua morte na cruz, o seu derramamento de sangue, ao testamento, ao Novo Testamento, a nova aliança. E purificando-nos, porque antes éramos impuros, incapazes de fugir e apagar os pecados. Versículo 23. Portanto, as cópias das realidades celestes são purificadas dessa maneira, mas as próprias realidades celestes devem ser purificadas com sacrifícios maiores que esses. A distinção entre as realidades do Antigo Testamento, que são cópias das realidades celestes. Se o sacrifício dos pecados do Antigo Testamento eram oferecidos pelos sacerdotes, por si e pelo povo, estes sacrifícios não eram definitivos. As realidades celestes são purificadas de uma forma muito maior. Isso aqui é um comparativo de superioridade. Podemos dizer eternamente maiores, porque vêm purificadas por Cristo na cruz, por seu sangue derramado. O sacrifício de Cristo é superior, eterno, definitivo, uma vez por todas. Uma vez por todos, os sacrifícios não se repetem. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.